Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Página que alguns torcedores fizeram aqueles memes de internet fazendo uma contagem regressiva para quando vai terminar o contrato do Trellis, enfim, que não tem culpa de ser escalado, ele está ali tentando ajudar. Sai o Trellis e entra o Parede, né? Não entra um volante para segurar o resultado, fora de casa o empate, entra o Parede, o jogador de velocidade pelo lado, porque o espaço estava aparecendo. O Fortaleza também não conseguiu fazer uma marcação alta lá na frente, cansou um pouco no segundo tempo e o técnico do Inter, com inteligência, entendeu ali o espaço e apostou na velocidade. Foi assim que aconteceu o gol. Um gol ainda por cima do Wellington Silva, que é um jogador que estava fora do contexto absoluto do Inter esse ano e que o Odair aos poucos está tentando reinventá-lo como alternativa de drible para os jogos de Libertadores. E hoje ele entra no contexto. Ele é um jogador que já virou uma arma de segundo tempo, que o Inter não tinha uma peça assim dribladora. Foi importante por isso, porque não apenas em termos de ambiente, mas para isso que a gente estava falando antes. O Inter está administrando melhor o Campeonato Brasileiro, porque o Inter está lá em sexto lugar, está mais perto ali do G4. Se acontecer alguma coisa nas Copas, ele tem mais chance de retomar o Campeonato Brasileiro. Está fazendo melhor, pelo menos, o Campeonato Brasileiro o Inter. E com todas as ponderações que a gente possa fazer, diferenças entre campeonatos, escalar time reserva e time titular, esse problema do desempenho fora de casa, no caso do Inter, está restrito ao Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Gaúcho, os campeonatos estaduais são necessariamente mais fáceis para os times grandes, o desempenho é de 63%. Na Copa do Brasil, o desempenho é até melhor, 66%. Como visitante, no universo bem menor, né? Na Libertadores é excelente fora de casa. Na Libertadores está aí para você, Tim Victor. 83% de aproveitamento. 3 vitórias no empate. Eu estava em Porto Alegre sábado, ouvindo a Rádio Gaúcha na transmissão do jogo do Inter, e o narrador falou que o Inter não fazia um gol fora de não vencia um jogo fora de casa no Brasileiro, acho que quase um ano, 360 dias, um negócio assim, fazia quase um ano que o Inter não ganhava um jogo fora de casa. No desse ano, foi o 7º jogo com a primeira vitória, um empate e 5 derrotas. É isso mesmo, Diogo? Isso. Quase um ano. Se o Inter não vencesse esse jogo, aí fecharia um ano e tem aquela efeméride, né? Daí já virava uma data um pouco constrangedora, né? O Marcelo Debona, que era o narrador, que o Milton tá referindo, quando tem o gol do Wellington Silva, faz até brincadeira, escuta, lembre aí da música que você que era sucesso há um ano atrás, você lembra, enfim. Fazia muito tempo que o Inter não vencia, mas é que a cobrança que a gente faz muito e que sempre se fez ao Inter, fora de casa, pelo resultado, obviamente, vitória, mas assim também a respeito da diferença de comportamento em casa, em que é ativo, propõe jogo, pressiona, campa no campo do adversário, e fora de casa não consegue fazer a mesma coisa, às vezes era muito defensivo. Isso com a chegada do Guerreiro mudou um pouco. Com o D'Alessandro entrando no time com uma força física melhor, também já teve uma alteração significativa. Mas agora com essa vitória, pelo menos essa pauta de não vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, ela fica de lado e aí o Inter pensa só em Libertadores mesmo e tem muita coisa para pensar, porque é só o Flamengo quarta-feira com o Maracanã lotado. Bom, tudo isso, né, são elementos que contribuem para a gente ficar imaginando o que vão ser. Essa semana vamos voltar a ter os confrontos aí, né, pelos campeonatos sul-americanos. O Inter tem esse desempenho como mandante que é bom nas Copas e não é bom no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um bom desempenho em casa também, é um dos grandes mandantes do ano, está 100% no Campeonato Brasileiro, né? 100% como mandante no Campeonato Brasileiro, enchendo o estádio, a venda de ingresso para o confronto contra o Inter já está daquele jeito, né? Já praticamente tudo esgotado. Sobra. E tem também, para entrar nessa conta, o desempenho do ataque do Flamengo, né? O Flamengo fez 4 gols no clássico de sábado contra o Vasco. O clássico que tem vários outros elementos aí meio malucos, né? Mas, enfim,
É o melhor ataque do brasileiro, né? Mas é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, voltou a fazer 4 gols, um time que tem uma produção ofensiva muito consistente, né? Na Libertadores, de todos os 8 quartos finalistas, o Flamengo menos fez gols fora de casa. O futebol é maluco às vezes. Não tem explicação. São 44 jogos com 82 gols marcados, uma média de quase 2, né? 1,86 por jogo. O que como média não é bom, né? A média é razoável só, né? Aqui no Campeonato Brasileiro está fazendo muito gol, né? No Campeonato Brasileiro já teve goleada, né? Não chega a ser uma média exuberante de gols. Né? Teve essa goleada louca sobre o Vasco, o Diego Alves defendendo 2 pênaltis, né? Tem uma imposição de qualidade técnica. A montagem de elenco do Flamengo, a montagem que aliás é um processo contínuo, né? Mas, enfim. Naquele sistema do futebol brasileiro. Exato. Tem novidade em agosto, em setembro. Em setembro é capaz de chegar mais alguém. Eu até fiz um artigo no Globo, pro site do Globo, quando se encerrou o caso do Balotelli, que a melhor notícia para o Flamengo não era ele vir ou não vir, era encerrar o assunto. Porque chega uma hora que você precisa ter um time e que você dê a ele o tempo de ele maturar e ele mostrar onde o elenco pode chegar. Aí é ótimo você ter o poderio econômico e o mercado. Uma hora você precisa parar, né? De comprar e vender para ter um time. Mas o fato é que o Flamengo tem hoje, especialmente do meio campo para frente, um poderio técnico muito acima da média do padrão doméstico do Brasil. E isso também se faz sentir. E agora com um trabalho que nos melhores momentos, desde que o Jorge Jesus assumiu, naturalmente a implantação do modelo tem altos e baixos, porque muda muitos comportamentos. Os melhores momentos de Flamengo com o Jorge Jesus são momentos de nível muito acima do que era o Flamengo do primeiro semestre. Ainda dentro do espectro desse confronto Flamengo e Inter, na lista dos ataques mais efetivos do ano, o Inter está bem para trás. São 45 jogos, 45 gols em 56 jogos. Nem está nessa tela. Mas em segundo lugar aparece o Grêmio, Diogo. Quer dizer, o futebol gaúcho está bem representado aí. O Renato outro dia deu uma entrevista dizendo que quem joga bonito com posse de bola para frente no Brasil hoje é o Grêmio. O estilo do Grêmio foi sempre assim, né? O Renato, eu não consigo nem lembrar uma substituição no segundo tempo, salvo alguma exceção, que não seja para colocar o time para frente, né? Se o adversário coloca um jogador com uma característica ofensiva, a resposta nunca é defensiva, é o contra-ataque, é colocar um jogador também de característica ofensiva. Essa é a marca do Renato, foi sempre assim. O Inter é um time que se organizou, sabe aquele clássico, se organizar primeiro defendendo, depois atacando? O Odair foi fortalecendo o Inter dessa maneira. O Inter defensivamente é muito sólido, é um time assim muito solidário na hora de marcar e marca muito forte, conseguiu inclusive fazer enfrentamentos com o Grêmio. A gente lembra sempre daquele Grenal 0-0 no ano passado, que significou a arrancada do Inter, em que o Inter conseguiu se defender e suportar o Grêmio titular na arena com muitos desfalques. Sempre foi um time que se defendeu muito bem. Esse ano mesmo o Odair tenta mudar um pouquinho o desenho tático do time, mas ele volta ao tripé de jogadores, volantes, apoiadores, que marcam muito forte. Rodrigo Dourado, agora Lindoso, porque o Rodrigo Dourado está lesionado, o Patrick e o Edenilson, e ali ele é o esteio do time para se defender e depois ele foi agregando repertório ofensivo. Para esse jogo com o Flamengo, o Inter dificilmente terá o Edenilson com problema muscular e é um desfalque muito importante para o Inter, porque o jogador de mais luz, Guerreiro, D'Alessandro, mas taticamente não tem nenhuma dúvida que o Edenilson é o cara mais importante do Inter, porque ele marca, ele defende, ele consegue trocar passes, está fazendo ultimamente, vinha fazendo gols inclusive, e ele está fora do jogo. Seu substituto provavelmente será o Nonato, que é um menino em que o Inter aposta muito, que tem uma ideia um pouco diferente, assim, o estilo, ele é mais de toque, não é tanto de velocidade e força, mas é muito bom jogador também. Mas é um desfalque forte nesse setor que a gente está discutindo aí, que defensivamente o meio-campo do Inter é muito forte. E vai para o jogo no Maracanã sem essa peça que é o Edenilson. Valeu, Diogo. Muito obrigado pela participação no Redação Sport TV de hoje. Nós vamos para o intervalo com Redação AM. Acabamos discutindo aqui o jogo entre Fluminense e CSA dentro do contexto da demissão. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar para você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática.
Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez, e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.